Obrigado, Senhor, por nos tocar, preparar a nossa alma, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, lança por terra toda a resistência contrária à Tua verdade, tudo aquilo que vem militar, Senhor, contra a Tua palavra nas nossas vidas, que caia por terra agora no nome santo do Senhor Jesus, Pai. O Senhor vem acrescentar em nós, para sermos pessoas sobrenaturais sobre a face da terra, Pai. Leva, Senhor, a nossa alma, leva o nosso espírito cativo, Senhor, à Tua vontade nesta manhã. O Senhor possa falar conosco no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Bom dia. Glória a Deus. Duas águas. Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma vez um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Trazer para nós ferramentas espirituais que o Senhor tem para andarmos sobrenaturalmente sobre essa terra. E nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração 2 textos para nós trabalharmos. Segundo a palavra dele, que está no Evangelho de Mateus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós estaremos lendo Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Vamos ler. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e lhe perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a teu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em verdade vos adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. E isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabeis que os fariseus ouviram a tua palavra e se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos não cairão no barranco? Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: porém vós não compreendestes ainda? Não compreendestes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São essas coisas que contaminam os homens. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Primeiramente, se o
Senhor falasse esse discurso, talvez, nos dias de hoje, em um culto e o aberto, igual ele gostava de fazer, em uma live, se o Senhor falasse publicamente essa frase, talvez ele seria fortemente repreendido pelos irmãos, né? Como assim? O lavar as mãos não contamina o homem? O Senhor é o Senhor Jesus falando isso? Já não vimos o suficiente na pandemia? E provavelmente ele seria fortemente criticado por alguma pessoa que não discerne o mundo espiritual, por alguma pessoa que não consegue separar aquilo que nós vivemos na carne e aquilo que nós vivemos no espírito. E é exatamente o que eu quero tratar aqui nessa manhã. É exatamente o tema que Deus colocou no meu coração. O que nos contamina? O que verdadeiramente nos contamina? Se nós seguirmos o texto, nós vamos ver que os fariseus vieram até Jesus com o objetivo de plantar algo em seu coração. Semelhantemente a nós, que passamos diariamente com o mal diante da nossa face, vindo tentar plantar algo em nós. Eu gostaria de deixar uma frase aqui no começo, para que você não se esquecesse. O mal não vem simplesmente sobre a sua vida com o prazer de fazer o mal. Ele não vem simplesmente sobre a sua vida só para ver você sofrer. Você vai sofrer, porque nesse mundo teremos aflições. Nesse mundo estaremos em conflito, seja com o mal, seja com a vontade do mundo, seja com a sua própria vontade, mas estamos em conflito nesse mundo. Então o mal nos fará sofrer em um determinado momento da nossa vida. Só que o objetivo do mal não é simplesmente te fazer sofrer. Não. Ele quer que seja gerado algo em você que te enfraquece, vergonha, que te tira do propósito de Deus. Gente, ele faz isso desde o princípio. Se nós seguirmos aqui, nós vamos ver que os fariseus vêm até Jesus, assim como o mal vem até nós. E pasmem, pouquíssimas coisas têm o verdadeiro poder de nos contaminar. Pouquíssimas coisas. E eu acho que até o final da palavra, a gente pode resumir em uma só. Uma única atitude tem verdadeiramente o poder de nos contaminar. Mas vamos seguir o texto aqui. O texto começa com os fariseus trazendo uma questão a Jesus. Versículos 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus. Fariseus, todo mundo sabe que era como se fosse um partido político na época. Tinha os fariseus, os saduceus. Depois do exílio na Babilônia, nós vemos que o exílio mudou o contexto do povo de Israel. A partir de lá nós começamos a ver a acrescentação das sinagogas. Antes a adoração estava somente no templo. Nós vemos alguns partidos se manifestando. Então, a partir do exílio da Babilônia, eles tiveram um grande choque. Tanto tiveram um choque que é difícil até de você discernir quais são as tribos hoje. Depois do exílio, bagunçou tudo. Então, eles tiveram um grande impacto na sua cultura. Mas os fariseus eram homens que eram os guardiões da lei. Os fariseus, os escribas escreviam a lei, e eles eram pessoas muito respeitadas no seu meio de Israel. Eram os verdadeiros sacerdotes daquela época. Então eles vêm com uma questão a Jesus. Eles dizem o seguinte: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram-lhe: por que transgrides a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
interessante nós analisarmos essa questão dos fariseus, porque eu já li o livro de Levítico algumas vezes, e o livro de Levítico, ele não traz essa denominação claramente escrita, de que você deve lavar as mãos. Primeiramente, eles não faziam isso como um ritual de higiene, como nós faríamos nos dias de hoje, como nós somos orientados a fazer. Eles levavam esse ensinamento para um lado espiritual. Eles não tinham um fundamento higiênico, para a gente conseguir dividir as coisas aqui. Eles levavam isso como um ato religioso, como você se limpar de alguma possível impureza, de alguma possível contaminação de algo impuro. Então era algo espiritual, só que a lei não determinava isso. A lei da purificação, se você quiser ler lá Levítico capítulo 22, ela não trata exclusivamente disso. Foram acrescentos colocados pelos rabinos, desde os primórdios, com o objetivo de guardar os 613 mandamentos dados por Moisés. Só que esses acrescentos pesaram. Esses acrescentos que foram instituídos, eles obscureceram o verdadeiro propósito da lei. Eles obscureceram, e é exatamente isso que Jesus está falando. É exatamente isso que Jesus contesta. Porque eles vêm com uma tradição. Não era um mandamento, era uma tradição. E Jesus já enfrenta a tradição com a própria tradição. Espera aí, como nós não lavamos as mãos e vocês, pela tradição de vocês, cancelam um mandamento claro da lei, que era honrar pai e mãe? Se nós lermos aqui, versículo 5, mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará pai e mãe. Era uma tradição, era algo que foi acrescentado também ao longo da caminhada, e eles acreditavam que eles estavam praticando esse tipo de ensinamento, de dogma, de doutrina. Eles acreditavam que estavam protegendo os 613 mandamentos dados por Moisés. Eles não conseguiam enxergar que alguns deles estavam anulando claramente a palavra de Deus, por ganância. Se você ir um pouco mais a fundo aqui, você vai ver que eles não queriam repartir os seus bens, que eles não queriam cuidar dos seus pais. O negócio era muito profundo. Ah, não, então é do Senhor. Jesus vai falar lá na frente isso, de novo para eles, no capítulo 23, hipócritas. Como vocês juram pelo ouro do templo e não juram pelo altar? Então Jesus vai bater fortemente essa doutrina, esse dogma que eles estão vivendo. Porque esse dogma está claramente negando e levando com que aquele povo não vivesse a palavra do Senhor, não vivesse o que o Senhor tem determinado. E aqui nós tiramos a primeira grande lição que eu tiro desse texto, que está no versículo 8 e 9. E esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vou até tomar uma aguinha aqui para mim respirar, para mim não me exaltar um pouquinho nessa parte. Como nós adoramos, não vou falar nós, porque parece que é só nós. Como a igreja brasileira adora seguir doutrinas, preceitos de homens. Irmão, parece que falou que é fora da palavra, vai uma multidão. Não dá para entender. A Bíblia é clara quando ela nos exorta. Gente, Judas levava o nome de apóstolo. E até parecia ter cuidado com os pobres. Mas era ladrão. E tinha bolsa. E tirava do que ali se lançava. Quantos falsos profetas hoje têm enganado? E aí nós vemos um escândalo estourar. Aí provavelmente você vira no seu coração e fala assim:
Eu já sabia. Lógico que você sabia, porque se a gente está vendo alguma coisa errada, aquilo não vai dar certo até o fim. Não pense que nós vamos conseguir absolutamente nada de Deus fazendo coisas erradas. Nós não vamos conseguir prosperar em Deus mentindo. Nós não vamos conseguir prosperar em Deus enganando a nós mesmos. Não vamos. O Senhor nos conhece. Eu já falei aqui várias vezes, o objetivo dele é de trabalhar em nosso coração. Eu cheguei aqui em um novo ambiente, mas eu já tive uma história. Ninguém me conhecia. Eu poderia chegar, guardar tudo aquilo que eu vivi numa caixa. Muito prazer, meu nome é Rodrigo. A primeira coisa que eu fiz foi sentar com o Wilde e falar, eu sou assim, 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 eu passei por isso. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Porque eu jamais conseguirei algo do Senhor enganando a mim mesmo. Esse é o erro da maioria dos crentes. Esse é o erro da maioria das pessoas. Se você prestar atenção e fazer uma análise rápida na sua vida, não é na minha, não, você vai ver que algumas coisas se repetiram na sua vida. Em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E provavelmente você deve ter sentado no sofá como um dia eu sentei e falei assim, não é possível. Como pode, cara? Fala sério. Era diferente, era outra coisa. Como pode ter acontecido a mesma coisa? E aí calmamente Deus vem com a sua misericórdia e fala, porque o problema é você, querido. Porque somos nós que precisamos aprender a abrir o nosso coração e sermos trabalhados por Deus. Meu irmão, ninguém te conhece, o lugar é novo, o tempo é novo, mas Deus está desde o princípio nos guardando. Eu creio fatalmente que nós fomos separados desde o ventre. Eu creio. Então, meus amados, nós não vamos conseguir nos esconder de Deus. E como nós adoramos seguir doutrinas que são preceitos de homens. A Bíblia é clara quando fala, provai os espíritos para ver se realmente procedem da parte do Senhor. É interessante porque quando a gente analisa esse texto de uma maneira prática, você vai ver que muitas vezes para estar em um determinado lugar, para fazer determinada coisa, você vai fazendo concessões, vai abrindo, vai permitindo algumas coisas, vai aceitando algumas coisas que você sabe que moralmente não é certo, que moralmente não é correto. Aí você fala, peraí, será que ninguém está vendo que esse carro está caminhando por uma ribanceira e uma hora ele vai cair? E ele cai. Ele cai. Por isso nós somos os donos da nossa vida. Nós precisamos, mediante a palavra de Deus, ter em nosso coração o que verdadeiramente nós aceitaremos. O que verdadeiramente nós estamos dispostos a fazer para conseguir algo. Eu, sinceramente, irmãos, determinei para mim mesmo que eu não estou disposto a fazer nada. Eu estou disposto a ser aquilo que eu preciso ser, e ponto final. Se eu tiver que fazer alguma coisa para aparecer, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu já prefiro não fazer. Eu já prefiro não ser, porque Deus não vai estar no negócio. Porque Deus não vai estar no negócio. Por que eu falo isso? Porque 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, talvez se você nunca leu 2 Coríntios, leia, é uma carta fantástica do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Ele fala claramente que Satanás se disfarça de espíritos de luz e os seus discípulos e os seus ministros de justiça para enganar, se possível, os escolhidos, ou os eleitos, como você quiser traduzir o nome da palavra. Então, se Satanás se disfarça de espírito de luz,
cabe a nós um discernimento. Mas você vai discernir as pessoas? Você vai discernir o reino? Não, você vai discernir o seu próprio coração. O que você abriu mão para ser o que você é hoje? Os seus valores, as suas condutas, aquilo que você tem como caráter, aquilo que você tem como correto. Meu irmão, se você teve que abrir alguma coisa daquilo que é correto para conseguir algo, desculpa eu te falar, não valeu a pena. Ainda que você tenha conseguido. Não valeu a pena. A palavra é um convite para esquadrinhar o nosso coração. E por que nós somos tão enganados? Porque você ainda não entendeu que o trabalho é com você. Você ainda não entendeu. Existem muitas igrejas, e eu vou falar igrejas, mas vamos ter como instituições financeiras que trabalham com a pessoa. Trabalham com quem ela é, com o que ela pode, com o que ela faz, trabalham. Mas quando Deus resolve levantar uma vida, meus irmãos, você é muito mais útil para o reino do que simplesmente para uma única pessoa. Eu não vou focar só na pessoa, porque o texto aqui ele não traz simplesmente sobre uma pessoa. O texto traz sobre doutrinas de homens, doutrinas que são preceitos de homens. E nós temos muito acrescentado em nossa caminhada, doutrinas que são preceitos de homens. Meu irmão, eu já conversei com o pastor Wilde, ele sabe da minha posição. Eu acredito nos dons. Eu sou um homem que acredita nos dons. Eu sou um homem que acredita no poder da palavra de Deus. Eu sou um homem que acredito na manifestação espiritual. Eu acredito, eu vivi isso. Eu me converti com a Nádia morta na UTI, 6 horas depois dela nascer. E o Senhor fez um milagre fantástico. E aquilo mudou a minha vida, aquilo me fez olhar para um Deus que eu nunca tinha conhecido. A experiência que eu tive naquela hora era que eu estava na beira de um abismo. Tudo que eu acreditava me levou até aquele momento. Eu não sabia mais agora que passo eu daria. E o Senhor calmamente me conduziu a uma igreja. Eu odiava a igreja. Me colocou sentado na frente de um irmão que dava uns glória muito mais do que eu dou. Muito mais alto. E eu falava, para que esse irmão grita tanto? Mas Deus falou comigo. Deus me salvou, Deus transformou a minha vida. Então eu sou um homem que acredito no poder de Deus. Uma vez eu fui expulso da UTI, foi muito legal. A gente foi orar por um bebê. E aí nós oramos por um bebê, a mãe dele chorou tal. Aí quando a gente saiu, o irmão lá estava deitado, ela falou, vocês podem orar por mim também? Aí a gente foi orar pelo irmão, saímos orando por todo mundo. Aí a médica-chefe, vocês não podem ficar indo de maca em maca não. Expulsou nós dois da UTI. Porque eu acredito na manifestação do Espírito, eu acredito que Deus pode transformar uma vida. Se eu não acreditasse no poder da palavra, eu não estaria aqui. Eu creio que a palavra pode nos transformar. Só que a doutrina está sendo corrompida. Hoje, alguém espiritual é alguém que manifesta dons. Peraí, onde é que está escrito isso? Alguém pode falar para mim, onde é que está escrito isso? Que alguém espiritual é aquele que manifesta algum tipo de dom? Porque não está. Não está. Aliás, está escrito completamente o contrário. Tomemos o exemplo de João Batista. Homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ao ouvir a voz de Maria na porta, a criança saltou, vibrando no ventre de sua mãe. Homem que, Lucas capítulo 7 fala que não nasceu nenhum homem maior de mulher. E João vai nos dizer que ele não fez nenhum sinal. Mas tudo que falaram dele era verdadeiro. Por que o anticristo vai enganar tantas pessoas? Porque a Bíblia fala que até fogo cair do céu ele vai fazer.
Então, quando a gente para olhar para o sinal, que eu creio que existe, mas a gente não olha para o caráter, a gente se perde. Quando a gente resolve olhar para a manifestação, e meu irmão, eu já entrei em lugares que não tinha Deus. Tenho certeza que não tinha Deus. Não me orgulho disso. Mas não tinha Deus e tinha sinais. Porque o sinal, meu irmão, você pode rolar, pular, falar e fazer o que você quiser, meu irmão. Se você não tiver um espírito regenerado, se você não tiver um espírito trabalhado, eu e você sabe que nós precisamos do Senhor. Gente, eu preguei aqui a última vez na minha oportunidade sobre a fonte. Nós estamos diante de uma fonte que jorra para a vida eterna. Qual a necessidade teríamos diante de um Deus tão poderoso? Nós não temos porque não buscamos, nós não sabemos porque não queremos saber. Não nos interessa. Os bereanos eram muito mais nobres do que todos os outros povos da Ásia. Por quê? Porque eles olhavam nas Escrituras se era verdadeiramente daquele jeito. Eles queriam saber, eles queriam entender. Eles queriam fazer parte. Por isso que a igreja brasileira adora doutrinas que são preceitos de homens. E é por isso que a gente vê tanto escândalo. Seja escândalos na sua família, seja escândalos no meio profissional, no meio dos seus amigos, e sejam escândalos em instituições religiosas. Não vou só simplesmente colocar a igreja, porque escândalo tem em todo lugar. Lá na frente o Senhor limpará dos seus olhos todos os escândalos. A gente vai falar isso aqui hoje. Mas escândalo tem em todo lugar. E por que a gente vê esses escândalos dia após dia acontecendo? Porque quando o Espírito fala com você, você vira e fala assim, não sei se é bem assim. Será? Vamos fazer um propósito de leitura? Vamos fazer um propósito de oração? Vamos buscar do Senhor aquilo que a gente precisa? Quanto tempo a gente não faz isso? Uma prática que, infelizmente, no meio de nós batistas é tão esquecida, né? Vamos fazer um jejum? Vamos fazer um jejum e calar a nossa carne para a gente ouvir mais o Espírito. O Senhor tem ferramentas para que nós não venhamos a cair em doutrinas que são preceitos de homem, porque Jesus falou aqui, em vão me adoram. E quantas pessoas estão sendo consideradas espiritualmente em suas igrejas e não têm caráter. Ninguém conhece a vida delas de fato. Se você verdadeiramente conhecer aquela pessoa, você vai falar, não é possível. É. Porque a gente está olhando para o foco errado. Porque a gente está olhando para o lado errado da coisa. Essa doutrina chama doutrina do batismo no Espírito Santo. E ela tem sido muito mal interpretada. Vendo isso, e agora eu vou pedir para que você seja sincero, porque quando eu escrevi eu falei assim, eu vou ser sincero. Parece que a gente está sozinho, não está? Quando a gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, e vocês vão concordar comigo, de uns tempos para cá parece que abriu a porta do inferno e todo mundo saiu do armário. Não parece? Parece que não pode acontecer mais uma oportunidade sem que haja um enviado do inferno, sem que manifeste alguém corrupto. É uma oportunidade que você precisa ter, meu irmão. No trânsito, parece que está todo mundo com aqueles carros do exército, pronto para lançar uma bomba um no outro. Você fala assim, mas não é possível. Será que não vai se levantar um homem com caráter para guiar a nossa nação? Será que a gente não vai poder confiar mais em ninguém? Vamos lá, o nosso relacionamento de igreja é baseado na confiança. Como deve ser difícil. Como está sendo difícil. Porque você não paga para estar aqui. Eu não comprei a minha
a minha oportunidade hoje. Não. O Wilde confiou que eu trouxesse uma palavra, conhece o meu caminhar, me deu a oportunidade. Eu confiei nele e vim aqui trazer. A relação é de confiança que nós temos um com o outro. E como ela está sendo abalada. Será que eu posso confiar em você? Quantas vezes eu abri meu coração e fui massacrado? Sabe, aquelas coisas tipo, coloca a arma no chão mesmo. E vai com a mão desarmada. Quase todas as vezes que eu confiei, eu quebrei a cara. Porque é o mundo que a gente vive. Você se entrega de coração. Não que você seja perfeito, muito pelo contrário. Mas essa é o princípio que nos liga. Esse é o princípio que nos mantém unidos, é a confiança. Eu confio que você é de Deus, irmão. Então eu não vou ficar questionando você. Creio que o Emerson é de Deus. Creio que vocês são de Deus. Eu creio. E vocês creem que eu também sou de Deus. E essa confiança nos liga. O Senhor sobre as nossas vidas nos liga. É maravilhoso. E essa relação de confiança está sendo comprometida. Porque parece que hoje, se você não for ímpio, você não prospera. Se você não mentir, você não consegue. Não parece? Se você não fizer uma maracutaiazinha, a coisa não vai? Tem até uma frase popular que diz: isso é Brasil. Ai, que vergonha. Mas é verdade. Não sou eu que estou falando. Você encontra um negócio... isso é Brasil, né? Eita, Brasilzão. Porque está começando a ficar normal no nosso meio, mas não, no nosso meio não. A gente não pode aceitar. Mas parece que nós estamos sozinhos. Parece que não vale a pena a gente ser bom. Parece que se você for bom, se você confiar, você nunca vai conseguir aquela promoção no seu trabalho. É sinônimo até de... você é bom, você é ingênuo, você é bobo, né? Até o salmista questionou sobre isso no Salmo 73. Fala assim, meu irmão, eu olhando a prosperidade do ímpio, meus pés quase beiraram a morte. É um conflito do ser humano, meu irmão. Você está conflitando com o seu eu, com o que acontece nesse mundo. E por que eu estou trazendo isso aqui? O que isso tem a ver? Porque isso faz parte do tema que nós estamos tratando hoje. O que verdadeiramente contamina o homem? O que verdadeiramente tem o poder de nos tirar do propósito? O que verdadeiramente tem o poder de fazer o Rodrigo não ser mais o Rodrigo? O que verdadeiramente tem o poder de abalar as nossas estruturas? E nós estamos lidando com isso todos os dias. Deixa de ser bobinho. Você já passou pelo deserto, você já passou pela conversão, você já passou pelo momento que o Senhor te sustentou. Agora está na hora de nós pegarmos a espada e irmos para a guerra. Guerrear verdadeiramente, falar não. Quando as coisas ruins acontecerem, nós não deixarmos que aquilo nos abale. É exatamente isso que eu estou falando aqui sobre o tema. O tema nos traz o que verdadeiramente tem o poder de nos contaminar. E é fatalmente, antes de eu falar isso, o que é aceitar Jesus? Você já fez essa reflexão? O que é aceitar Jesus na sua vida? Não, aceitar Jesus, aí eu ia até a frente da igreja e dizer aquela frase, né, aquela oração de entrega. Eu também não sou contra o apelo, irmãos. Vou deixar bem claro. Não sou contra o apelo. Eu acho legal. No culto que o Espírito Santo moveu o apelo, eu acho legal ter o apelo, eu acho legal. Mas o que é aceitar Jesus Cristo?
Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós aceitamos o caminho, nós estamos aceitando Jesus. Quando nós aceitamos a verdade, nós estamos aceitando Jesus. Quando nós aceitamos a vida, nós estamos aceitando Jesus. Eu conheço pessoas que vieram à frente, irmãos, e depois não sentou nem no fundo. Aceitou Jesus? Não. Repetiu uma frase, repetiu uma oração. Não voltou mais, não quis mais. Quando viu que era o caminho, o quê? Tem que abrir mão? Tem. Tem que perder? Tem que ficar feliz com isso? Tem. Eu não quero, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Aceitou Jesus? Não, porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando nós aceitamos o caminho, nós verdadeiramente aceitamos Jesus. E ainda que esse caminho nos leve para a cruz, o Senhor é a nossa redenção. O Senhor é a nossa redenção. Lá na frente nós vamos falar que nem a morte tem o poder de nos contaminar. Nem a morte. Porque nós fomos traçados para uma vida eterna com Cristo. Nem a morte tem o poder de nos contaminar. Mas aí nós temos aquela inevitável frase dentro do nosso coração: por que eu vou fazer o certo se todo mundo está fazendo errado? Eu aposto que isso já passou na sua cabeça. Já passou, irmão, já passou, porque a gente é carne, a gente é humano. Quando eu preguei para os jovens aqui, eu falei sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Eu falei: tem algum Espírito aqui? Não. Então os frutos da carne vão se manifestar. O que não pode acontecer é eles dominarem a sua vida. Mas você não deixou de ser carne. As coisas vão continuar acontecendo na sua vida. Então, fatalmente, isso já passou diante dos seus olhos, já passou no seu coração. Tem gente que é desonesta. Tem gente que faz as coisas errado para conseguir, e você fala: poxa vida, está todo mundo fazendo errado. E consegue. Não vale a pena? Não vale a pena ser bom. Não vale a pena fazer certo. Não vale a pena amar as nossas esposas. Para quê? Não vale a pena trabalhar honestamente para o homem como nós trabalhamos para Deus. Não vale a pena, ninguém está vendo. Parece que as pessoas só valorizam quem está errado. Parece. E esse é o outro texto que eu queria trabalhar nessa manhã. Vou convidar você a voltar só uma folha da sua Bíblia. Mateus capítulo 13. O Senhor Jesus sabia que nós enfrentaríamos momentos assim. O Senhor Jesus sabia. Tanto é que ele revelou para Paulo lá na frente, né? Falou: aí, Paulo, no fim dos tempos, os homens serão avarentos, gananciosos, vingadores, amantes de si mesmos. Tem mulheres lindas morrendo porque estão fazendo procedimentos estéticos para ficar o quê? Mais linda? Espera aí. Não sou contra a você corrigir um defeito, a você ter uma autoestima um pouco melhor, sabe? Cuidado para que você não se perca na vaidade. Cuidado. Mais uma vez eu digo, não sou contra a mulher fazer um procedimento estético, mas cuidado. O que gera? O que está se manifestando no seu coração? E o Senhor Jesus sabia disso. Por isso que ele deixou escrito Mateus capítulo 13. E eu quero ler o versículo 24. Vamos acelerar. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então vindo o Senhor, o dono da casa, lhes disseram, então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram:
Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde, pois, veio o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para os que ao separar o joio. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranquem também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros para juntar primeiro o joio, atai-o em feixes e queimá-lo, mas o trigo recolhei-o do meu celeiro. Essa é uma palavra bem forte. Provérbios capítulo 1 traz um segredo para que você aprenda a discernir as parábolas de Cristo. Eu não vou falar não, eu vou deixar você ir atrás. Se você não achar, depois você me pergunta. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que a palavra dele, essa palavra aqui, como ele sabia que seria algo que nós enfrentaríamos diretamente, diariamente, ele nos traz a interpretação. Versículo 36. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e seus discípulos, lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhes disse: ao que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles ajuntarão de seus reinos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, hoje parece que não vale a pena ser bom. Hoje parece que não vale a pena fazer o certo. Hoje parece que você vai ser excluído, você vai ser diminuído, as pessoas não vão te dar valor, porque você está fazendo certo. Mas Jesus deixou escrito aqui: ei, não se turbe o vosso coração. Naquele dia eu mandarei que os meus anjos ajuntem todos aqueles que praticam o mal, o escândalo, a iniquidade, e lançarão fora. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Nada do que nós fazemos para o Senhor hoje é em vão, ainda que ninguém saiba, ainda que só dentro do seu quarto você esteja de joelhos falando para o Senhor: só o Senhor sabe o que eu estou fazendo, só o Senhor consegue ver o que eu estou fazendo. Ainda que ninguém veja, o Senhor vê, os olhos dele estão contemplando os seus servos, aqueles que o apraz. Meu irmão, só parece que não vale a pena nós seguirmos a palavra de Deus, só parece, mas naquele dia você brilhará como o sol no reino do nosso Pai, porque isso é uma promessa, e eu acho que é a promessa que nós mais temos que guardar no nosso coração, mais temos que guardar, porque Jeremias 17 fala que o coração do homem é tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Logo ele chama novamente o povo. E diz no versículo 17, lá no capítulo 15 novamente: não compreendeis, aliás, versículo 10, e tendo convocado a multidão, ele disse: ouvi e entendei, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Isso
verdadeiramente contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabeis que os fariseus ouviram a sua palavra e se escandalizaram? Ele, porém, lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, porque ele sabe que naquele dia o Senhor separará os bons dos maus, os que fazem o certo dos que fazem errado. Então os que fazem o certo brilharão no reino do seu Pai. Deixem, são cegos guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus também: não entendestes? Aí vem o versículo 17. Não compreendestes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Meu irmão, eu e você estamos vendo escândalos, dia após dia. Eu e você estamos vendo coisas erradas, dia após dia. Eu e você estamos sentindo que parece que nós estamos sozinhos. Parece que só você está fazendo certo. Parece que na sua família só tem você que faz certo. Mas eu falo para vocês, toda essa maldade que nos cerca, toda essa maldade que esse mundo está aflorando, e vai piorar, irmãos. Porque a palavra diz que vai piorar. Só fica esperto quando melhorar. Quando melhorar, abre teu olho, porque o fim está chegando. Mas até lá, vai piorar muito. Mas absolutamente nada do mal que existe no mundo pode te atingir. Absolutamente nada de mal que as pessoas podem fazer para você pode verdadeiramente te contaminar. Nada do que acontece ao seu redor tem o poder de tirar quem é você. Nada nesse mundo tem o poder de arrancar de dentro de você as suas convicções. Eu pisei no seu pé, virei as costas e fui embora. Eu vou sentir dor. Aliás, você vai sentir, porque quem pisou fui eu. Mas vai passar. Agora Jesus traz algo fantástico sobre as nossas vidas. O que você sentiu dentro do seu coração assim que eu pisei no seu pé, isso tem o poder de te contaminar. Meu irmão, isso muda tudo. Roubaram sua oportunidade no seu trabalho? Passaram a perna em você? Você se decepcionou, te traíram? E traição aqui não chega a ser nível conjugal. A traição de um amigo dói tanto quanto. A traição de alguém que você admira dói tanto quanto uma traição conjugal. Esse mal que veio contra a sua vida, e não será o único, porque nesse mundo, como eu disse, teremos aflições, não tem o poder de te atingir, de te estabilizar, de tirar você de quem você é, de tirar do centro da vontade de Deus. Não tem. Mas o que entra dentro do seu coração a partir dessa ação, isso tem o poder de te matar. Isso tem o poder de te desestabilizar por completo. Essas coisas não têm o poder de te jogar numa cama em depressão. Não tem. Tanto é verdade, que muitas coisas que aconteceram há muito tempo ecoam dentro de nós como se estivesse acontecendo hoje. Mas não está. E por que ecoa? E por que dói? Como se fosse daquela vez. E por que dói como se fosse daquela vez? Porque aquilo aconteceu. Mas o que foi gerado dentro do seu coração, a partir daquilo, tem o poder de te matar. Tem o poder de tirar você da sua presença. Logo, nada do que acontece externamente tem o teu poder contra a sua vida. Mas o que você gera dentro do seu coração, a partir disso, tem o poder de te jogar numa cama. Tem o poder de te tirar do propósito de Deus. Tem o poder de te entristecer, de te parar. Tem o poder. Porque aquilo foi gerado, não é o que vem de fora que contamina o homem. O que vem de fora, meu irmão, é gerado ali e é jogado fora. Passou, aconteceu. Passou, já foi. Mas o que vem do homem, remoendo,
ideia. Meu irmão, não tem nada pior do que a gente ficar guardando algo no coração 1, 2, 10 anos. Não tem nada pior. Não tem nada pior. E isso tem o poder de nos contaminar. Tem o poder de nos tirar da presença. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Versículo 19. Porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, fornicação, falso testemunho, blasfêmias. São todas essas coisas que contaminam o homem. Aquela pessoa que te humilhou, ela não tem um poder contra a sua vida. O mal que ela fez com você pode ter te entristecido, claro, você é humano. Pode ter te prejudicado financeiramente, pessoalmente, emocionalmente, claro, meu irmão, claro. Tinha um culto que eu frequentava de quarta-feira, que eu não precisava fazer nada, era a coisa mais deliciosa do mundo, porque eu só ia lá para, meu irmão, louvar e chorar na presença do Senhor. Eu não precisava ficar olhando para o slide, eu não precisava ficar olhando na mesa de som, eu não precisava fazer nada, eu só ia lá para ouvir e me entregar na presença do Senhor, e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Sempre tinha uma irmãzinha no final do culto que vinha: você está tudo bem? Eu falava: minha irmã, eu nunca estive melhor, porque eu estou na presença do meu Deus, eu estou me curando das contaminações que vieram contra a minha vida. Porque sou eu o foco. É no meu coração que as coisas são geradas. É no meu coração que gera a contaminação. Por isso que eu disse lá na frente, que de todo o mal que possam ter feito contra a nossa vida, a gente pode resumir em uma coisa, que pode verdadeiramente nos contaminar. Eu olho para cada um aqui, não conheço a história de um ou outro, talvez a gente já está aqui há 5 anos, está conversando, participando junto. Você conhece a história de um, conhece a história de outro. Mas o Senhor nos dá uma página em branco todos os dias. Eu sabia que eu ia trazer essa palavra hoje, e o Senhor finalizou essa palavra ao meu coração falando assim: hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de cura na alma para as nossas vidas. Para que a gente verdadeiramente entenda que o que passou, passou. Hoje o Senhor tem uma nova história. A gente não canta: uma nova história Deus tem para mim. Ainda bem que eu não sou do louvor, hein? Glória a Deus. Mas nós temos uma nova história. Nós temos algo novo gerando dentro de nós. Então por que ficar amargurando, carregando mala, carregando coisas nas nossas costas? Há 10, 15, 20 anos, aquilo não acontece mais. Aquelas pessoas você nem conhece mais. A situação já passou, mas contaminou. E hoje o Senhor está aqui para falar para mim e para você: lança sobre mim todas as suas aflições, porque eu sou fiel e justo para curá-las. Hoje o Senhor tem algo com as nossas vidas, meu irmão. Ele não quer que nós saiamos daqui da mesma maneira. Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da palavra, mas eu também creio no poder do entendimento. Para mim não é tudo demônio, não. Para mim não é tudo: ai, o demônio está acabando com a minha vida. Meu irmão, fecha a boca que a sua vida melhora. Talvez o demônio vai lá e fala: não tenho nada a ver com isso, é com você e a língua. Eu acredito no poder do posicionamento. Eu acredito no poder do entendimento. E quando você entender, irmão, que aquilo que foi gerado não tem o poder, coisas de 10, 15, 20 anos não te afetarão mais. Coisas que você imaginou que aconteceu e elas verdadeiramente nem aconteceram,
não terão mais o poder de te tirar da presença do Senhor. Porque hoje o Senhor nos cura. Hoje o Senhor nos renova. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Sustentarmos uns aos outros em amor. E assim caminharmos até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, hoje o Senhor nos convida a mais uma vez fazermos uma reflexão. Se a coisa é recente, talvez você olhe para mim e fale assim: Rô, isso aconteceu ontem. Ou se a coisa está acontecendo, talvez você vire para mim e fale assim: Rô, está acontecendo. Mas quantas coisas já aconteceram? E aquilo nos machuca como se fosse hoje. Hoje eu faço essa pergunta para mim e para você. O que tem o poder de nos contaminar? Convido você a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração, irmãos. Eu quero que você faça a sua oração do seu lugar. Porque eu não creio que o Senhor falou ao meu coração que hoje fosse uma noite de cura, um dia de uma manhã de cura, sendo que não fosse uma manhã de cura. Eu creio que o Senhor preparou esse momento para mim e para você, irmãos, para nós nos confrontarmos com aquilo que verdadeiramente pode nos contaminar, que é o nosso próprio coração. Por isso, nesse momento, eu peço que você feche os seus olhos. Analise dentro de você. Esquece o que fizeram contra você. Esquece qual foi o mal, porque às vezes uma coisa muito pequena pode fazer um estrago gigantesco. Então a gente não mede o mal pelo tamanho do mal. A gente mede o mal pela resposta que nós damos a ele. Hoje o Senhor tem o poder de tirar essa mochila das nossas costas. Hoje o Senhor tem o poder de fazer nova todas as coisas. Oh, aleluia! Louvado e adorado seja o teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como ovelhas diante do nosso pastor, Pai. Senhor, muitos são os males que estão vindo contra as nossas vidas, e alguns verdadeiramente têm nos atingido, Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que o nosso coração é enganoso, mas é chegado um novo tempo. É chegado um tempo, Pai, em que nós nos colocaremos de pé. É chegado um tempo, Senhor, que não mais seremos guiados por respostas ao mal que nos afronta, mas pelo bem que sai das nossas vidas. Aleluia! Porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua unção. Senhor, nós entregamos aqui agora. Nós entregamos aqui agora tudo, Senhor, que o nosso coração gerou, em resposta a todo o mal que veio contra as nossas vidas. Porque hoje ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Saímos daqui limpos hoje, Pai, restaurados e fiéis daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque grandes coisas o Senhor ainda fará. Grandes histórias sairão das nossas vidas, grandes palavras sairão da nossa boca, grandes manifestações de afeto, grande, Senhor, ajuda a sua obra, grandes coisas sairão das nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para termos vida, e vida em abundância. Por isso, Senhor, eu entrego aqui a Tua igreja, eu entrego aqui a Tua palavra, eu entrego aqui a minha vida, Senhor. E nada do que foi feito e falado aqui esta manhã, Senhor, caia por terra, mas que a Sua palavra vá e cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada. É no nome de